E aí, pessoal, eu sou Éder Pessoa e antes da gente começar esse bate-papo a respeito da Feira do Livro, eu gostaria de pedir para você deixar o like e também, se não é inscrito, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a propagar, enfim, o canal aqui para outras pessoas. Eu tô nessa meta de atingir 1.500 inscritos, então seria muito legal ter você aqui no Cinema e Séries para bater um papo sobre cinema, séries, livros, quadrinhos, enfim, sobre toda a cultura pop, né? E hoje o bate-papo não vai ser sobre cinema como das últimas vezes foi, mas sim sobre, como eu comentei, a Feira do Livro, né? No último sábado eu dei um pulinho lá em São Paulo, eu consegui a credencial de imprensa, então muito obrigado a todos aí os responsáveis pelo credenciamento, né? E o evento ocorreu na tradicional Praça Charles Miller. Se você ama futebol, vai saber que é em frente ao estádio do Pacaembu. O evento terminou ontem, né? Mas claro que a gente não ia deixar de contar um pouco para vocês como foi essa experiência, porque cultura e entretenimento, obviamente, caminham juntos. O evento teve entrada gratuita, o espaço estava muito bem montado, com dezenas de editoras, né, presentes. E aí a gente tinha desde aquelas maiores, como a Darkside, como a TAG também, até as menores, mas igualmente interessantes, como por exemplo a Território Cultural. Então tinha uma diversidade muito grande e eu fiquei muito feliz com essa diversidade, porque eu pude, ao longo desse dia inteiro, cheguei lá por volta de umas 10h30, 11 horas, aí depois eu fui no Museu do Futebol, curti um pouco lá, daí na volta, que foi por volta do meio-dia, eu já fui e fiquei lá andando, eu e minha esposa, né, a gente ficou andando até mais ou menos umas 7 horas, andando no sentido de, a gente ia, via alguns livros, compramos algumas coisas, como eu vou comentar com você, vimos palestras, enfim, demos esse rolê muito interessante. A estrutura muito bem organizada, estandes amplos, vários lugares para descansar, tinha até umas espreguiçadeiras, gente de todas as idades circulando pelo local e uma praça de alimentação com boas opções para quem quisesse fazer aquela pausa entre uma compra e outra, entre uma andada e outra, né? E os preços até que estavam bem ok, tá? Tinha batata frita, lanche, yakisoba, enfim, tinha um monte de coisa aí. Tomei até quentão e vinho quente, para vocês terem uma ideia. De manhã o movimento ainda era um pouco tímido, mas aí conforme as horas foram passando, a galera começou a chegar com mais vontade, né? E não era só para comprar livro, não. Tinham ações promocionais, ativações, né? Brindes e muito bate-papo rolando. E falando no bate-papo, o destaque do dia, pelo menos para mim, foi essa conversa no palco Petrobras com o Hugo Giorgetti, que é diretor do clássico filme Boleiros, Era Uma Vez Futebol, e o escritor Mário Prata, autor do livro Drible da Vaca. A conversa foi leve, divertida, cheia de causos sobre futebol, cinema e, obviamente, literatura. Foi maravilhoso para quem... Eu acho que tanto para quem curte futebol, e aí foi uma aula, mas também para quem não curte, valeu muito a pena, até porque o Mário Prata ele tem essa leveza, né? Ele conversa muito bem e tem esse tom cômico, esse tom mais bem-humorado. É aquele tipo de encontro que faz você lembrar por que os eventos são tão importantes, né? Esses eventos são tão importantes, porque é quando o leitor ou cinéfilo, ou apaixonado pela cultura de um modo geral, se encontram no mesmo lugar e aí falando de igual para igual, pôde-se fazer perguntas, enfim. Cara, foi excelente, como vocês acho que dá para perceber nessa minha empolgação, né? Outra coisa legal foi a forma como o público foi se aproximando dos estandes. É interessante que dá para trocar ideia com editores, folhear as obras, conhecer obras novas e participar dessas atividades interativas, dessas ativações, como eu disse, né? Inclusive, falando em ativações, os brindes da Folha de São Paulo estavam realmente entre os mais disputados e também os mais caprichados. Quem passou por lá sabe do que eu estou falando. Eu consegui uma caneca, que aliás eu nem peguei aqui, mas eu consegui uma caneca, um livro lindo, lindo, lindo de pinturas, a história da pintura e tal. Então, maravilhoso. E um caderninho de anotações, valeu muito a pena. Depois no Instagram, no @site Cinema e Séries, eu deixo tudo lá. Acessa lá também. Teve uma coisa ou outra que eu pontuo como
não tão positiva, talvez. Apesar do evento ser muito bem organizado, eu senti falta de mais autores presentes. E seja autores, grandes autores, mas também autores independentes, que normalmente existe aquela parte do Artist Alley, né? São os autores que talvez estão começando, ou autores, como eu já disse, independentes, né? E eles costumam marcar presença nesse tipo de feira, mas eu senti um pouco que poderia haver mais. Talvez por conta da coincidência de datas com a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, muitos escritores, talvez eles tenham priorizado o evento carioca e não a Feira do Livro, né? O que obviamente é compreensível, mas ainda assim um ponto a melhorar nas próximas edições, o que não diminui em nada toda essa questão da organização, como eu já disse. E se você quer saber de preços, nem tudo estava tão acessível assim. Alguns estandes, eles davam descontos progressivos. Por exemplo, a editora Aleph, você comprando 4 livros ou mais, ganhava desconto de 40%. No fim das contas, eu trouxe para casa 2 livros da Martha Wells, que é o Alerta Vermelho e o Condição Artificial. E saiu por cerca de R$30, mais ou menos, cada um, o que é um preço bem justo. Então, aí minha esposa comprou outros 2 e a gente acabou ganhando os 40% de desconto. Mas em outras editoras, em outros estandes, eu senti que o preço não estava tão legal assim, né? Mas tudo bem, né? Mesmo com esses pequenos poréns, é impossível não destacar o mais importante, que eventos assim mostram que o brasileiro lê. Tem público, tem interesse, tem demanda, seja gente mais velha, seja gente mais jovem, crianças, todos ali estão em busca de histórias, conhecimento e troca cultural. Para vocês terem uma ideia, a gente sentou lá para almoçar, dividimos o banco com outro casal e aí a gente começou a bater um papo a respeito disso tudo, de cultura, literatura e etc. E ela acabou até me seguindo no Instagram, olha que legal. No fim das contas, é disso que se trata, né? De criar espaços onde literatura, seja cinema, quadrinhos, enfim, o pensamento e a conversa de um modo geral se encontrem, né? E aí onde a gente possa falar sobre boleiro, sobre drible da vaca, mas também descobrir autores novos, comprar um livro só pela capa e sair feliz ou só bater um papo, porque eventos assim com entradas gratuitas propagam ainda mais propagam ainda mais tudo isso, né? Que a gente necessita, que a gente precisa tanto e que em maior ou menor grau a gente acaba lutando e comentando a respeito disso, né? Que é necessário. Então é isso, pessoal. A Feira do Livro de São Paulo foi um sucesso em vários sentidos e tomara que ano que vem tenha outras edições, com certeza terá. E você chegou a visitar o evento, comprou alguma coisa, sentiu falta de alguma coisa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua experiência também. E óbvio, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para as notificações. E porque aqui no Cinema e Séries a gente fala sobre tudo relacionado à cultura, da tela do cinema às páginas dos livros. Valeu por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.